Olá, olá meninos e meninas do sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, nós estudamos sujeito e predicado, né? Nós aprendemos a identificá-los e também fazer a separação entre o que é sujeito e o que é predicado, certo? Agora nós vamos realmente estudar os tipos de sujeito, tá? Também vamos estudar a concordância verbal referente ao sujeito, tá? Os tipos de sujeito. Bom, primeiro gostaria que todos vocês pegassem os seus livros. Vamos então ver em que parte do livro que está então este conteúdo. Deixe-me colocar aqui para vocês. Então, o livro didático, no módulo 2, capítulo 4, certo? A página, se corresponder, é de número 30, página 30, tá? Então está aí. Pegue então seus livros didáticos no módulo 2, capítulo 4, página 30. Vamos começar então, refletindo e conceituando. Leia a seguir o trecho de uma notícia. Então vamos fazer a leitura, não é? Cada dia que passa, mais as Smart TVs têm lugar garantido nos lares brasileiros. Além de oferecer novas funções e tecnologias e possibilitar conexão com outros aparelhos, demonstram que as TVs convencionais já não despertam tanto interesse. As Smart TVs têm integrado acesso à internet, conteúdo pessoal, instalação de aplicativos e vários outros recursos que melhoram a experiência de uso. Todas as Smart TVs possuem uma página inicial que permite o acesso a diferentes funções, possibilitam usar as redes sociais como Facebook e Twitter, ver vídeos no YouTube e alugar filmes através de serviços como a Netflix. Possuem também o link para a sua loja exclusiva de aplicativos. Então, vamos trabalhar em cima deste texto aqui, o nosso conteúdo, né? Temos aqui, então, de acordo com o texto, a cada dia que passa, mais as Smart TVs estão fazendo parte dos lares brasileiros. Por que isso vem ocorrendo? Bom, gente, nós vimos então que as Smart TVs, né, elas logicamente oferecem, né, muitas vantagens, né? Então, por essas novas funções, né, e tecnologias, né, as Smart TVs têm se tornado preferência entre as pessoas, né, em detrimento dessa televisão convencional. Está aí a resposta. Aí temos aqui a 2. Leia as orações a seguir. Todas as Smart TVs possuem uma página inicial que permite o acesso a diferentes funções. Possibilitam usar as redes sociais como Facebook e Twitter, ver vídeos no YouTube e alugar filmes através de serviços como a Netflix. A. É possível identificar claramente o sujeito da oração em destaque? Por quê? Bom, gente, é possível. Né? É possível identificar o sujeito, mesmo que ele não esteja escrito, né? Ou seja, não esteja explícito, certo? E por que é possível? Nós temos aqui a oração em destaque, tá? Possibilitam usar redes sociais, deixe-me pegar aqui meu pincel. Essa oração aqui, a partir daqui, tá? Que está em destaque. Observe que você tem a forma verbal e não há o sujeito explícito, escrito ao lado deste verbo. Mas você consegue recuperar, né, a quem este verbo ou ao que este verbo, né, se refere. Por exemplo, possibilitam. Quem é que possibilitam usar as redes sociais? As Smart TVs. Tá? Então, realmente, né, há como recuperar, há como saber qual é o sujeito, tá? Agora, por quê? Logicamente porque esse sujeito, né, ele está, então, sendo identificado pelos verbos. Tá? Possibilitaram aqui, né, o verbo, na verdade, na forma verbal. Possibilitaram. Porque há uma concordância entre, então,
a pessoa do verbo, como assim? Nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa, né? Ou pessoas, na verdade, né? Do singular e a primeira, segunda e terceira pessoas do plural, né? Aqui está na terceira pessoa do plural o verbo e as Smart TVs também está na terceira pessoa do plural. Pronto. Então sabemos que se refere a elas. E aí temos a nossa resposta. Vamos aqui para B. Na oração acima, o sujeito não aparece de forma explícita. No entanto, é possível identificá-lo por meio da forma verbal presente. Diante disso, qual é o sujeito da oração? Já respondemos, né? Pelo amor de Deus, porque não há nem como analisar a questão, né, sem dar essa resposta. No caso, a letra A, tá? Então, é as Smart TVs, né? Certo, então. Ou todas as Smart TVs, né? Beleza, deixa-me só ver aqui. Todas as Smart TVs. Opa. Vamos continuando então. Aí temos aqui. Como você observou, o sujeito pode ou não aparecer explicitamente em uma oração. Quando o sujeito é explícito, ele pode ser classificado em sujeito simples e sujeito composto. Já estamos aprendendo então as classificações do sujeito, tá? Existe o sujeito chamado de simples e o chamado composto, tá? Vamos à próxima página, página 31, e vamos ver como é que isso funciona. Sujeito simples, observem. Tá aqui, sujeito simples possui apenas um núcleo. Como assim um núcleo? Vamos fazer uma análise aqui, pegando o verbo, né, e observando a quem ele se refere, ou ao que ele se refere. Permite aqui, ó, né, na verdade uma locução verbal, permite alugar. Aí nós temos, Netflix permite alugar filmes através da internet. O que permite alugar filmes através da internet? Quando você pergunta o que ou quem, o que? Ruim demais escrever com isso aqui. Ou então quem? Oh, coisa linda. Beleza. Antes do verbo, então o que acontece? Você acha o sujeito achando a resposta, tá? Beleza, então. Vamos lá, olha só. Fazendo-se a pergunta... O que ou quem antes do verbo, o sujeito gramatical será achado. Pronto, depois vocês voltem aqui, né, nessa parte, porque eu vou apagar daqui a pouco, para vocês entenderem isso. Então, fazendo-se a pergunta o que, ou então quem, antes do verbo, o sujeito gramatical será achado. Se você fizer essas mesmas perguntas depois do verbo, você vai achar o complemento verbal. Por exemplo, aqui, nós temos Netflix permite o que? Permite alugar o que? Filmes através da internet. Aí você achou o objeto, certo? Então é desta forma que funciona, né, a identificação do sujeito e também dos complementos verbais. Bom, então o que permite alugar filmes através da internet? A Netflix. Então o ser que praticou a sua ação ou a coisa em si é somente um, representado por um nome, tá? Agora vamos ver isso daqui, olha só. Temos o sujeito simples, porque só tem um núcleo, Netflix, só um. Certo? Agora a questão é, se houvesse aqui um a Netflix, tá? Permite, meu Deus, a Netflix permite alugar filmes através da internet. E aí, o núcleo?
continuaria sendo somente um? Olha, o núcleo é a palavra a que o verbo se refere, aquela que realmente pratica a ação. O a aqui não pratica a ação não, então ele não é o núcleo. Ele faz parte do sujeito. Ó. O sujeito vai ser a Netflix, mas o núcleo vai ser só Netflix. Entenderam? Beleza, continuando aqui. As TVs convencionais já não despertam tanto interesse. Nós temos aqui o núcleo, TVs. Mesmo que o núcleo esteja então no plural, continuará sendo um sujeito simples se houver somente uma palavra a que o verbo se refere. Tá? Então, quem é que não despertam tanto interesse? TVs. Só a palavra TVs que é o núcleo. As TVs convencionais é o sujeito. Tá? Tá aqui sujeito até aqui. Beleza. Mas o núcleo é só TVs. Só tem um núcleo, sujeito simples. Memorizem isso, certo? Agora vamos para o sujeito composto. Temos aqui, ó, é constituído de 2 ou mais núcleos. Exemplos. YouTube e Netflix estão desbancando a TV convencional. Então você tem o primeiro núcleo, YouTube. O E não entra. O livro aqui errou em deixar negritado. Não entra. Netflix é outro, no caso, núcleo. Porque quem é que desbanca a TV? Ou o que desbanca a TV convencional? YouTube. Quem mais? A Netflix. É por isso que elas estão desbancando. Por quê? Porque você tem 2 núcleos, mesmo estando no singular, mas referindo-se a 2, são eles. Então, eles estão, certo? Desbancando a TV convencional. É uma concordância, então, do núcleo ou dos núcleos do sujeito com o, no caso, o verbo. Tá? Porque aqui você tem o verbo auxiliar, que é responsável pela conjugação verbal, e o verbo principal, que é responsável pelo sentido da oração, aliás, desculpem, da locução verbal. Tá? Então, se você tem 2 núcleos, o sujeito vai ser composto. Se você tem um núcleo no plural, o sujeito ainda é simples, porque isso vai ter uma palavra representando o que ou quem está praticando a ação verbal, né? Ou o que ou quem, ou a quem o verbo se refere, ao que e a quem o verbo se refere. Aí nós temos um super sujeito composto aqui. Disciplina, paciência e estudo são essenciais para tirar boas notas. O sujeito gramatical é disciplina, paciência e estudo são essenciais para tirar boas notas. Mas os núcleos não é, ou não são, na verdade, né? Não são a mesma coisa que o sujeito. Os núcleos são aqueles que realmente praticam a ação do verbo. O que são essenciais aqui para tirar boas notas? Disciplina, paciência e estudo. O E não é. Então o E fica de fora. Não é um núcleo. Tá? Beleza. Então, quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de sujeito desinencial. Certo? Ou seja, um sujeito que não aparece na oração, né, porque você evita, então, escrevê-lo, buscando um recurso, olha só, empregado para evitar a repetição de sujeitos explícitos, para não ficar aquela coisa repetitiva, certo? O aluno tem de fazer os seus deveres de casa, o aluno tem de sempre estar estudando, o aluno tem de ser atento às aulas, o aluno, fica ruim. Então, esse recurso do sujeito implícito justamente serve para evitar essa repetição e dar mais celeridade à frase. O que é celeridade? Fazer com que a frase fique menos, assim, menos, vamos colocar assim, repetitiva, né, as palavras, e menos cansativa, né, ao ler. Tá aqui, inclusive, menos cansativa, tá? Beleza. Por isso, olha só, as Smart TVs tornaram-se preferência entre os brasileiros, mas só que não precisa escrever se você já mencionou uma vez. Eu e a Esther estudamos tanto que até nos esquecemos de jantar. Estudamos tanto, já mencionou que você não precisa mais mencionar. Aí você pode simplesmente dizer, estudamos tanto que até nos esquecemos de jantar. Beleza, continuando. Só que além disso ainda existe o sujeito indeterminado, né?
O sujeito indeterminado é uma forma um pouco diferente, tá? Do sujeito, então, indeterminado, né? Aliás, do sujeito desinicial. O sujeito indeterminado e a oração sem sujeito já é uma outra coisa. Também não mencionam o sujeito, tá? Por exemplo, além dos sujeitos simples, composto e desinicial, há outro tipo de sujeito, observe. Aí nós vamos ver aqui toda a situação, né, ligada então a estes tipos de sujeito, certo? Que nós vamos aprender na próxima aula. Mas para mencionar o seguinte: os sujeitos explícitos são os sujeitos simples e compostos, tá? Agora, os sujeitos implícitos que não aparecem, só vem o verbo, né? Então vai ser, aliás, o sujeito vai ser então o sujeito desinicial, tá? Agora, os sujeitos que você realmente não vai saber a quem, né, se refere em si, vai ser o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito realmente não vai ter quem pratique, tá, a ação. Isso nós vamos aprender na próxima aula, então. Então, tchau, tchau e até lá.